Olá, pessoal. Bom dia. Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês com o segundo ano do ensino médio, com a aula de redação, para a gente estar trabalhando ao longo desse ano letivo. Essa é a nossa primeira lista, de exercícios, tá? Referente ao primeiro trimestre. Então, vamos lá. Você recebeu a sua lista, não é isso? Já deve ter feito. E o que nós vamos fazer aqui é justamente a leitura, a correção desses exercícios. À medida que eu for lendo, eu vou explicando para vocês cada questão que foi solicitada aí na sua lista de exercícios. Tá legal? Então, a gente sabe que redação, produção textual, é algo que precisa ser praticado, né? A gente apresenta as técnicas, o aluno se apropria delas na prática. Então, é fundamental, que você leia, que você crie, desenvolva o hábito de leitura, porque à medida que eu leio, eu adquiro conhecimento. Quando eu adquiro conhecimento, eu agora sei, eu agora tenho bases, fundamentos para poder escrever. Afinal de contas, eu penso, eu escrevo. Se não tem nada aqui dentro para eu pensar, eu vou escrever o quê? Não é verdade? Então, isso vem de uma leitura, vem de um hábito saudável de leitura, tá? Então, faça isso. Você já está quase aí terminando, indo para o terceiro ano, né? E os vestibulares virão, os concursos virão. Então, a ideia é que você termine o seu ensino médio preparado, para você conseguir aí uma ótima oportunidade, tá bom? Então é isso, gente. Redação tem que treinar, redação tem que praticar, tem que escrever, não adianta, Tem que ler e tem que escrever. À medida que eu leio, eu aprendo, eu desenvolvo, tá? Então faça isso. Essa lista de exercícios, ela traz para vocês 2 textos, Se não me engano, a gente vai abrir ela aqui. E textos muito interessantes. Talvez você nunca tenha pensado sobre esse assunto, como a gente vai tratar aqui agora. Tá? O primeiro texto se chama Finitude. Finitude, ok? A gente vai ler e eu quero que faça uma leitura não só baseada vou ler para acabar logo, Vou ler palavras, não. Faça uma leitura atenta. Faça uma leitura em que cada período te proporcione uma reflexão. Você poder parar e pensar sobre aquilo que você leu, tá? Então, vamos lá. Eu não vou ficar aqui para não te atrapalhar, então deixa eu sair, daqui a pouco eu volto. Mas acompanha comigo, gente, esse texto. Muito, muito interessante. Olha só, começa assim. O finito se expressa quando dou conta da existência de milhões de pessoas que jamais irei conhecer. Para muitos, a finitude humana ela pode ser percebida pelas rugas que se multiplicam a cada ano no espelho, pelo vocabulário que soa inadequado ou pelo simples tic-tac do relógio pendurado na parede da cozinha. Então, tá vendo, ó? Período, Parei aqui, ponto. Aqui também em cima, ó, já tinha outro período aqui. Então, a cada ponto final você pode parar e pensar sobre aquilo que você leu. O finito se expressa quando dou conta da existência de milhões de pessoas que jamais irei conhecer. Olha só, e é verdade, Já parou pra pensar? Essa infinitude aí, de pessoas nesse mundão. E a gente... Será que a gente vai conhecer todo mundo? Claro que não, Então você se depara com o finito. Para muitos, essa finitude humana pode ser percebida, olha só, pelas rugas que se multiplicam a cada ano no espelho, ou seja, vai envelhecendo, Aí seu físico vai mudando, sua aparência vai mudando, então você está percebendo que se aproxima ao fim, seria isso? Entendeu? Então você aqui está refletindo, você está pensando. Aí você continua, olha só, pelo vocabulário que soa inadequado, Você acaba ficando mais... conhecedor, E você agora
começa a não aceitar mais algumas palavras, alguns vocabulários, você percebe que passou o tempo daquilo ali, enfim, é um fim também. Ou pelo simples tic-tac do relógio pendurado na parede da cozinha, ó, indicando ali que, né, o tempo está correndo. A finitude humana, ela pode ainda ser destacada pelos filhos que crescem e pelos netos que nascem. Pensa nisso, gente, né? Talvez você, aluno aí, nesse segundo ano do ensino médio, observe a sua volta, observe os seus familiares, de repente observe um priminho seu que nasceu outro dia, que de repente já está aí com, né, quase 10 anos, 5 anos, 6, não sei. Faça as contas e perceba, né, como o tempo está passando rápido. A mim, e agora a autora, né, olha só, a mim, a finitude se apresenta todo santo dia numa parada de ônibus, numa ciclovia, no balcão de um posto de informações. Então ela percebe a finitude no seu dia a dia, tá vendo? Numa simples parada de ônibus, né? Numa ciclovia, no balcão de um posto de informações, em coisas pequenas que acontecem num determinado tempo também muito, né, rápido, e que iniciam-se e começam assim muito rápido, ou seja, tem um fim. Meu carro passa veloz por uma rua e vejo um homem esperando o transporte que o levará de volta para casa. Um homem qualquer que eu olho uma única vez e nunca mais tornarei a enxergar. Ali foi um fim? Sim, né? Quanta gente no dia a dia, a gente está passeando na rua e olha, não é assim? E nunca mais vou ver aquela pessoa. Houve uma finitude ali. Mal tenho tempo de reparar se a pessoa é morena, ruiva, se a sua mochila é grande ou pequena. De tão rápido, né? Que muitas das vezes é. Mas foi uma garota percebida por minha retina que cruzou minha vista e minha vida por breves segundos e para nunca mais. Assim como um homem que me atende atrás de um balcão, que fala comigo, me sorri e tira minha dúvida. E no instante eu lhe agradeço e viro as costas e jamais saberei se ele é um profundo conhecedor da obra de Nietzsche ou um rapaz perturbado pela falta da mãe ou ainda um boçal que nas horas vagas depreda orelhões, né? Ele existe ou não existe para mim? Não existe. Porque você vê, por mais que a gente tenha contato com as pessoas por muito tempo, por pouco tempo, e essas então que ela cita aí, né, por pouquíssimo tempo, a gente não conhece, a gente não sabe quem são essas pessoas. Elas passam pela nossa vida assim muito, muito rápido, né? Finitude. Finitude eu sinto quando me dou conta da existência de milhões de pessoas que eu jamais irei conhecer, com as quais jamais irei conversar e interagir, de todas as que poderiam me ensinar a ser mais tolerante, de todas as que poderiam me fazer rir, de todas as que eu poderia amar ou desprezar, sofrer por elas, esforçar-me por elas, crescer através delas. Então observa aí e vai, né, acompanhando e refletindo aí junto comigo. Finitude eu sinto quando cruzo um olhar que não me ficará nem na memória, pois não há tempo para lembranças efêmeras. Uma vez ensinei uma menina na beira da praia a reconhecer as letras do próprio nome e já não lembro que nome era esse e que menina era aquela. Nem ela, de mim, sabe nada. Uma cena começa e termina sem continuidade. Finitude. Neste instante, enxergo um senhor debruçado sobre uma varanda, olhando o movimento. Ele espia a vida dos outros que nunca mais reverá. Eu olho para esse singelo voyeur, né, se é assim que pronuncia, que daqui a instantes também desaparecerá para sempre de minha atenção. No entanto, um ser humano é o que há de mais rico. Uma vida é o que há de mais original.
Surgem e nos atropelam tantas vidas, tantas pessoas para sempre inacessíveis, desperdiçadas em seu talento, em seu potencial transformador, em sua capacidade de nos emocionar. A esmagadora maioria delas passa e não fica, são flashes do olhar. Agarremo-nos, pois, às que ficam, permanecem, são reconhecíveis pelo nome e pelo trajeto percorrido em nós. Aproveitemos o material humano de que dispomos, família e amigos e amores, escassos, raros e profundamente necessários. Bom, gente, então, ficou aí, né, esse texto aí da Marta Medeiros, em que ela faz toda essa reflexão, nos leva também a essa reflexão sobre a finitude, né? E interessante que ao final do texto, ela nos convida, né? E convida o leitor a valorizar as pessoas que convivem, que estão à sua volta, os amigos, os familiares, os amores, pessoas essas que são tão necessárias, né, para o nosso convívio. Então ela leva aí essa reflexão que daria assim para a gente ficar conversando sobre esse assunto o dia todo, não é verdade? Mas vamos então nos ater às questões sobre o texto, né? E nessa primeira questão, o item que apresenta uma dedução em relação às ideias do texto, qual é? Você conseguiu marcar aí, identificou? Vamos ver? Diante essas 4, né, possibilidades, o item que apresenta uma dedução coerente, né, uma lógica, né, em relação às ideias do texto é... Vamos pegar logo aqui, né, o X para a gente não perder tempo. Olha só, a letra A, se você marcou, você acertou, porque diz o seguinte: quando se estabelecem as verdadeiras ligações de afeto entre as pessoas, evita-se a finitude. Então, esse item aqui ele apresenta, deduz-se, né, em relação às ideias do texto. Há uma dedução aí em relação às ideias do texto, tá? A questão 2, é finitude para a autora, tá vendo? Ó, 4 possibilidades, exceto uma. Então, tem uma aí que para ela não significa, não é exemplo de finitude. Lembrando que no início do texto ela fala, né? Para muitas pessoas, finitude é isso, isso e isso. Agora, a mim, lembra que eu ainda enfatizei? Então, por quê? Porque tem uma parte ali que para ela não é. Ela diz como exemplo de outras pessoas, mas não o dela. E um deles é esse, é o da letra C, né? O tic-tac do relógio pendurado na parede da cozinha. Se você voltar lá no texto, você vai ver. Quem é que pensa assim são as outras pessoas e não ela, tá? Um homem qualquer parado à espera de um transporte, ela menciona. Uma garota numa bicicleta em velocidade rápida numa ciclovia, ela menciona. Um homem atrás de um balcão de informações cumprindo a sua tarefa, ela também menciona. Mas o tic-tac ela menciona como exemplo de outras pessoas e não dela, tá bom? Você pode encontrar isso logo no início lá do texto, nos primeiros parágrafos, tá? Então vamos lá. Na questão 3, a frase... Peraí, tenho uma engasgada aqui. A mim, a finitude se apresenta todo santo dia numa parada de ônibus, numa ciclovia, no balcão de um posto de informações. Então, repara ali, o a mim, né, eu até enfatizei. O que sugere, então, essa parte aqui? A monotonia dos acontecimentos diários? A inevitável transitoriedade da vida? A cansativa repetição dos fatos cotidianos? A dolorosa consciência do afastamento entre as pessoas? Quando ela diz, olha, a mim, o que parece a finitude para mim? A finitude se apresenta todo santo dia, por exemplo, aí numa parada de ônibus, numa ciclovia, no balcão de um posto de informações. Então, o que ela está sugerindo aqui, gente?
a inevitável transitoriedade da vida. É inevitável, todo dia a gente transita, todo dia a gente encontra alguém, né, diferente, a gente olha, ainda que seja por segundos, né, todo dia a gente se depara com essa finitude aí, né, ao encontrar pessoas, ao nos depararmos com situações, né, pessoas que talvez seja o fim ali, porque a gente nunca mais vai voltar a encontrar. Então, ficou aí a letra B, tá? Na questão 4, o título ele faz referência aos relacionamentos humanos que nunca têm fim, ao fim de uma fase para que se inicie outra, ao fim de encontros, mesmo que esses encontros sejam por segundos ou minutos, aos relacionamentos familiares que um dia terão fim. E aí, o título faz referência a quê? Você marcou aí que letra? Ao fim, né? Porque ela fala finitude, ou seja, tudo tem um fim, ao fim de encontros, mesmo que esses encontros sejam por segundos ou minutos, né? Então ela dá ali exemplos muito rápidos dessa finitude acontecendo, tá? Na questão 5, nós temos aí a expressão sublinhada, no caso eu sublinhei aqui, na de você deve estar destacada de alguma forma, né? A expressão destacada ela tem como referente no texto o que se encontra entre parênteses. Então, quando diz ele não existe ou não existe em mim, será que esse ele se refere a rapaz no texto? Aí você volta lá. De todas as que poderiam me ensinar, será que esse as está relacionado, se referindo a pessoas? Volta no texto. Na letra C, que o levará de volta para casa? Esse será que está se referindo a um carro? Se a sua mochila é grande ou pequena, esse sua, será que está se referindo a ser morena ou ruiva? E aí? Você marcou a letra B, né? Porque esse as está se referindo às pessoas, de todas as que poderiam me ensinar, ou seja, de todas as pessoas, né? Que poderiam me ensinar, ok? Na questão 6, a autora apresenta a seguinte afirmação. Olha só. O finido se expressa quando dou conta da existência de milhões de pessoas que jamais irei conhecer. E após citar tantos exemplos, conclui. O que ela conclui? Aproveitemos o material humano de que dispomos, famílias e amigos e amores, escassos, raros e profundamente necessários, né? Se você recorda aqui, eu até falei que no final do texto, quase que ela faz um convite ao leitor, né? Para que a gente aproveite aí, realmente reconhecendo, valorizando, né? Dando atenção às pessoas que nos rodeiam, que estão ao nosso lado, né? Quando ela diz, aproveitemos o material humano que está disponível. Que material humano é esse? Os amigos, a família. E ela ainda comenta, né? É escasso isso hoje, né? É raro, mas é profundamente necessário. E ela está certa, né, gente? Então, que a gente saiba aproveitar, né? A gente vem aí de uma fase difícil de pandemia, em que muita gente perdeu entes queridos, né? E até por outras doenças também. Então é quando a gente perde, muitas das vezes, no geral, as pessoas quando perdem é que acabam valorizando, né? Prestando atenção. Poxa, podia ter feito mais, não é assim? Podia, né, ter estado mais tempo, eu podia, só que passa, o tempo passa, né? É como ela está falando aqui. A finitude chega para todos. Então vamos lá. É um texto que nos leva a essa reflexão, né? Bom, terminado aquele texto e aquelas questões relacionadas a ele, vamos para o próximo texto. Esse próximo texto aqui começa assim. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar
e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada. E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada, ouvindo o próprio riso, e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. E olha que legal, né? Ele está tentando aqui, ele está desejando, né, que a história dele realmente alcance, atinja essas pessoas, né, enlutadas, doentes, enfim, que surja aí como até uma esperança, né, para elas, um novo olhar, um novo ponto de vista. E ele continua: que nas cadeias, olha só, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse. E tão fascinante, de graça, tão irresistível, tão colorida e tão pura, que todos limpassem o seu coração com lágrimas de alegria. Que o comissário do distrito, depois de ler minha história, mandasse soltar aqueles bêbados e também aquelas pobres mulheres colhidas na calçada e lhes dissesse: por favor, se comportem, que diabo, eu não gosto de prender ninguém. E que assim todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes e seus semelhantes em alegre e espontânea homenagem à minha história. E que ela, aos poucos, se espalhasse pelo mundo e fosse contada de 1000 maneiras, mas que em todas as línguas ela guardasse a sua frescura, a sua pureza, o seu encanto surpreendente. E quando todos me perguntassem: mas de onde é que você tirou essa história? Eu responderia que ela não é minha, que eu a ouvi por acaso na rua de um desconhecido que a contava a outro desconhecido e que por sinal começara a contar assim. Ontem ouvi um sujeito contar uma história e eu esconderia completamente a humilde verdade que eu inventei toda a minha história em um só segundo. Quando pensei na tristeza daquela moça que está doente, que sempre está doente, sempre está de luto e sozinha naquela pequena casa cinzenta do meu bairro. Então, gente, Rubem Braga, né? Ele é um dos cronistas bem conhecido e seus textos trazem também essas reflexões, né? Ele gostaria de escrever um texto em que, na verdade, você percebeu, tirasse as pessoas das situações difíceis da vida, né? Ele gostaria de escrever um texto em que fizesse essas pessoas que vivenciam essas situações difíceis se animassem, encontrassem solução, paz, esperança, né? Limpasse o seu coração. Então, ele pensa em escrever um texto em que trouxesse esse alívio, vamos dizer assim, né? Para essas pessoas. Então, vamos para a questão 7? Vamos lá? Deixa eu beber uma aguinha aqui. A questão 7 é o seguinte: é correto afirmar que o desejo do narrador com a criação de uma história engraçada, qual é o desejo dele, gente? É vê-la percorrer o mundo e trazer para si o merecido reconhecimento, tirando do anonimato? É isso que ele quer? Ele fala ali nisso? Não, né? Ele quer fama e sucesso? Não, né? É intervir na vida das pessoas fazendo-as questionar se a anedota realmente lhes traz algum benefício? É fazer com que as pessoas riam muito, até de si mesmas, até que percebam a realidade à sua volta? É chamar a atenção de outras pessoas para o estado de tristeza e de isolamento da moça da casa cinzenta? É mudar estados de espírito, levando alegria e despertando bons sentimentos nas pessoas? E aí? Você marcou qual? Vamos lá ver se você teve essa percepção correta aí dessa crônica? Exato, né, gente? Mudar estados de espíritos, né? Levando alegria, despertando bons sentimentos nas pessoas. E é tão bom quando a gente pega uma leitura que promove isso em nós, né? Faz a gente refletir, mudar de ideia,
perceber que talvez a gente esteja errado em determinada situação, né? É muito bom. Tem leituras que promovem isso sim em nós. Questão 8. Vamos lá. À vista da manifestação do narrador acerca do seu ideal, é correto identificar nele uma atitude o quê? Altruísta, coercitiva, exibicionista, conformista ou uma atitude controversa? O que você acha aí? Você marcou qual? Vamos lá? Vamos ver? Você conseguiu aí identificar que é altruísta? Muito bem, né? Isso aí. Então, você tem aí ele se identificando pelo altruísmo, ok? Questão 9, né? Questão 9. As passagens do texto que expressam sentidos que contrastam, né? Sugerem respectivamente o estado primitivo e a transformação que a história engraçada pode fazer. Então vamos ler isso de novo, questão 9. As passagens do texto que expressam sentidos contrastantes, sugerindo respectivamente o estado primitivo e a transformação que a história engraçada pode fazer, né? Quais são essas passagens? Letra A, que mandasse soltar aqueles bêbados, todos tratassem melhor seus empregados. Letra B, fascinante, de graça, tão colorida e tão pura. Vamos lá. Letra C, moça reclusa, enlutada, raio de sol, irresistivelmente louro, quente. Letra D, eu não gosto de prender ninguém, se comportem, que diabo. Letra E, casa cinzenta, mulheres escolhidas na calçada. Gente, ideias contrárias aí é a letra C, né? Moça, reclusa, enlutada, raio de sol, irresistivelmente louro e quente. Aí sim são ideias, né, contrárias, tá? Na questão 10, que se contrastam. Aquela moça que está naquela casa cinzenta, quando aí tá sublinhado, hein? Lesse minha história no jornal, ri-se tanto que, outro que aí também sublinhado, chegasse a chorar e dissesse, os termos sublinhados introduzem sequências com sentido, respectivamente de que, gente? Condição e causa, condição e modo, conclusão e consequência, tempo e consequência, tempo e modo. Quando e o que aqui, né? Ri-se tanto que gerasse aí alguma coisa. Então, quando indicando tempo, correto? E o que indicando consequência, tá? Questão 11. Com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não foi interposto no episódio. Então, olha só. Indique a alternativa cujo esse elemento não foi interposto. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja? Pedro da Silva, pedreiro, de 30 anos, residente na rua Xavier, número 25, Penha, matou ontem em Vigário Geral o seu colega Joaquim de Oliveira. Então, com base nesse pequeno trecho aí, qual a alternativa que apresenta o elemento estruturador da narrativa que não foi interposto aqui nesse momento, nesse episódio? O lugar aparece, a época, as personagens, o fato e o modo. E aí, você marcou o quê? O modo, né? Só diz que matou, mas não apresenta o modo, ok? Tá? Deu para entender? Então, vamos lá. Aqui diz, né? Porque não quis pagar o motivo, tá aqui, tá? Aí o Pedro, que é pedreiro, então os personagens aparecem, tá vendo? O local aparece, o lugar, né? O fato aparece, ok? Muito bem. Aqui outro texto, 3, né? 3 textos. O verde, né? Na verdade, o nome desse texto é A Morte do Ipê Amarelo, tá? O verde é o livro de todos os contos aí desse autor Inácio de Loyola Brandão, tá? E diz o seguinte, presta atenção, gente, nisso aqui. Estranha a cabeça das pessoas. Uma vez em São Paulo,
Morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, ela sublinhado aí, tá? Ela enchia a calçada de cores. Para usar um lugar comum, ficava sobre o passeio, um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do concreto, do cimento, os elementos característicos, né, dessa cidade. Percebi certo dia que a árvore ela começava a morrer, secava lentamente, até que amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo, ela renascerá. Comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que analisasse a árvore e o técnico concluiu: fora envenenada. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até ela e indagamos, e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados: matei mesmo essa maldita árvore. Por quê? Porque na época da flor, ela sujava minha calçada. Eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Meu Deus, né, gente? Que horror, né? É um texto que nos choca, não é? Te chocou aí? Te deu assim uma impressão, nossa? É isso, né? O texto ele faz isso com a gente, ele desperta em nós sentimentos, sensações, né? E aí, identifique no texto os elementos dessa narrativa. Você percebe que é uma narrativa, houve um fato, pessoas envolvidas, não é isso? Então, quais são os elementos aí? Quem é o narrador, o tipo, né, de narrador, o espaço, o local onde acontece, vamos lá? O narrador, ele é o narrador personagem, né? Ele mora ali, ele participa, ele viu o que aconteceu. Acontece o espaço, né? Apesar de não falar o nome do bairro, citar assim com detalhes, é uma árvore que né? As flores dela deviam cair muito ali na rua, na calçada, mas que aquilo embelezava, né? Então acontece nesse espaço aí, rua, calçada. O enredo, gente, o que você escreveu? Uma árvore que enchia a rua de vida, mas que de repente parou de florescer. Então, olha só que interessante, enchia a rua de vida, né? Não era uma flor, uma árvore comum. Ela tinha algo especial e diferente, que para muitos era bom, mas para uma única pessoa, né? Gerou esse desconforto ao ponto desta única pessoa matar essa árvore. Olha que situação. O clímax, gente, aquele ponto chave, né? Aquele ponto o ponto máximo. É justamente aqui, os vizinhos foram atrás de uma senhora suspeita de envenenar a árvore, né? As pessoas observavam o que acontecia, houve um conflito, né? Ela estava ali inconformada, e aí ela acabou matando a árvore. Mas o ponto máximo é justamente quando os vizinhos vão lá tirar uma satisfação dela, né? E o desfecho, pessoal? Epa, peraí, deixa eu voltar aqui. E o desfecho? A senhora acabou matando a árvore por um motivo fútil, egoísta, enfim, né? Vamos lá, questão 13. Os vocábulos em destaque no texto referem-se a que palavras? Você tem aí, os dois primeiros referem-se à árvore, ou seja, aquelas palavras que estão sublinhadas no seu texto devem estar em negrito, tá? Os dois primeiros referem-se à árvore e os dois últimos à vizinha de meia idade. E que palavra é essa, gente? Ela, né? O pronome, ó, tá? Quando diz aqui ela, né? Fomos até ela e ela respondeu, se refere à senhorinha, não é isso? E lá no primeiro ela se refere justamente à árvore. Tá bom, gente? E eu coloquei aqui, olha que lindo o ipê amarelo. Tá vendo? Como é que pode alguém matar uma árvore dessa? Né? E esse livro do O Verde, ele tem disponível. Se você quiser, eu acho que você consegue baixar. Tem muitos contos, muitas narrativas ali, muito interessante. Fatos verídicos, outros não.
tá? Um desses contos ele está lá, né? Um desse aí que a gente leu hoje. Tá bom, gente? Coloquei essa imagem aí porque realmente ela é muito linda, né? Então é isso. A gente se vê numa próxima aula, tá? Espero que os textos tenham te ajudado aí na compreensão, na reflexão, né? E vamos continuar trabalhando redação e produção textual ao longo do nosso ano letivo. Tá legal? Fica com Deus, a gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau!